Posso falar com você? Assim, pô, vamos lá, assim, eu vou estar enchendo a paciência. Não. Poxa, que bom estar aqui, porque aqui eu posso dizer que foi o início, né? Uma nova caminhada na minha vida também. Meu nome é Renato, tenho 39 anos. E, assim, não diferente de vocês, né, da galera que está aqui, né, fiquei um tempo na rua, né, meu vício era cocaína, né? Talvez falasse assim, poxa, como é que a cocaína fica na rua, né? Eu fumo pedra, tá? Rapaz, o que eu fiz pela cocaína, né? Talvez muita gente não tenha feito pelo crack. Foi o meu único estilo de vida, o único modo para que eu pudesse viver. Foi o sentido da minha vida durante muito tempo. Eu vivi só para ela e chegar ao ponto de morar na rua, deixar uma esposa, 2 filhos em casa. E minha esposa pergunta, eu não consigo entender como você consegue deixar a cama quentinha aqui do lado, os seus filhos que clamam por você, e falam que ficam, a oração deles é a seguinte: Pai, Deus não sabe que eu preciso de pai? Como é que Deus é bom? Um menino de 9 anos perguntar isso para a mãe, e a mãe tem que talvez se desenrolar para explicar um pouco de teologia, para poder explicar a bondade de Deus, como é que funciona. Ela fala assim, não, Deus sabe todas as coisas, meu filho. Então ela não entendeu como é que eu podia deixar isso tudo em casa, para dormir numa calçada na rua, frio, sem saber se acordar, né? Porque muitas vezes eu dormia assim, se no lanche sumia no lado da minha calçada, imagina o que poderia acontecer com a minha vida, o que eu vi acontecer na vida de muitos. Então assim, às vezes Deus me mandou para um lugar, né? E não foi o lugar que eu escolhi para ir, sabe? Deus me manda passar por lugares que você às vezes não gosta, não aceita, questiona, mas ali Deus está trabalhando a minha vida e trabalhando. E o mais importante, assim, talvez você já conheça essa história toda também, né? Talvez você tenha influenciado isso, mas o mais importante é que eu cheguei a desacreditar de que Deus podia fazer alguma coisa na minha vida. Pelo tanto de vida, tanto de coisas que aconteceram comigo, eu fiquei desacreditado, as pessoas acreditaram em mim, minha família, muito justamente, né? Ficou com, sabe, não acreditou porque eram só promessas, eram só palavras. Mas foi então que Deus entrou com a sua graça, conforme o Mateus falou aqui, sabe? É graça mesmo. Num sentido assim, eu não fiz nada, né? Não, eu tinha assumido a responsabilidade, mas no sentido assim de obras, eu não fiz nada. Deus simplesmente enviou a sua graça irresistível para a minha vida, colocando pessoas, né? Mateus, Cristolândia, pastores, esposas também na minha vida, para que viesse a mudar. Ainda tenho minhas lutas, né? Eu saio à rua, assim, vejo diariamente situações. Fala assim, você sente vontade de usar droga? Não tem um sentido, mas posso ver a sentir, né? Posso ver a sentir. Mas a Bíblia diz que o pecado não habita mais em mim, né? Eu não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça. E ela fala assim também, ó, não ofereça o seu corpo ao pecado, né? Em Romanos 6 diz isso. Olha, ofereça agora a Deus como instrumento de justiça. Então a minha vida tem sido essa, muita dificuldade, né? Às vezes eu acordo e penso que não vou conseguir. Mas Deus fala assim, ó, sozinho realmente você não consegue não, né? Então tem a palavra dele, tem a oração, tem as pessoas que ele coloca na minha vida. E essa manhã é muito prazeroso estar com vocês para dizer que vale a pena, irmão. Não existe caso igual eu pensava que existia, né? Sem solução, não existe um caso perdido, né? Não existe falta de esperança, né? Tudo existe, esperança existe, sabe? Solução existe. Ela se chama Jesus Cristo. E assim, se o Mateus me permite, eu posso cantar uma música que arraia um pouquinho. Eu não vou fazer igual a irmão, não.